Isso aí, pessoal, vamos lá. Mudando um pouquinho o horário, mas vamos lá, vamos fazer a nossa live. Não vamos ficar sem live. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. 25ª edição da live geradora de renda. Vamos que vamos, galera, é isso aí. 7h16 da noite, horário excepcional, como eu coloquei lá no story. Tava viajando, tava no Rio de Janeiro, fui ver meus pais, passar o dia dos pais lá, cheguei hoje, né? Então 7 e pouca da manhã, 7h40 da manhã eu estava viajando, estava na Dutra, voltando com a minha esposa para cá, para São Paulo, enfim. Ia fazer a live às 8, eu tinha até colocado no story, né, que a minha ideia era fazer a live às 8, mas aí, enfim, ia dar mentoria às 7, acabar às 8, meu mentorado só vai poder depois das 8h30, então, enfim, decidi antecipar a live aí. E aqui estamos nós. Então, no mesmo esquema de sempre, beleza? Amanhã vamos fazer no horário normal, 7h40 da manhã, como a gente já está acostumado, tá? Hoje, excepcionalmente, vamos fazer a nossa live aqui de noite, beleza? Então, a ideia é a mesma, trazer aqui alguns insights, comentar um pouquinho sobre os fundos imobiliários, beleza? Trocar aí uma ideia e tirar dúvida. Show? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos nessa. Vamos tirar dúvida, vamos falar aí sobre fundos imobiliários. Mercado hoje já está fechado, tá? Vamos ver quanto que a gente teve aí o IFIX hoje. Vamos ver quanto que fechou o IFIX. Vamos dar uma olhada aqui no IFIX, ver quanto que ele fechou. Hoje o IFIX fechou aí uma quedazinha, tá? Batendo aí 3.215 pontos. Então a gente teve uma ligeira queda aí no nosso índice de fundos imobiliários. Então, uma quedinha aí de 0,2%. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. E hoje, dia 14, hoje foi dia de chover dividendos, hein? Hoje a gente teve inúmeros pagamentos de dividendos. Estou aqui com a tela do FIS.com.br aberto. Tá? Hoje a gente teve boa parte dos pagamentos aí. A gente teve hoje, ó, a AZQ, Fiagro da AZQuest, pagando 12 centavos por cota, retorno de quase 1,3% ao mês. A gente teve o Quisu 11 também pagando dividendos hoje, 7 centavos por cota, o equivalente aí a um retorno de 0,79. A gente teve KNRI11 também pagando dividendos hoje, 95 centavos por cota, o equivalente a 0,59% ao mês. BCFF também pagando dividendos hoje. A gente teve aí, deixa eu colocar isso, pronto, aqui melhor. A gente teve aí BCFF hoje também pagando dividendo de 56 centavos por cota, o equivalente a 0,74%. Que mais a gente tem aqui? A gente tem BRCO, tem até uma notícia sobre BRCO aqui. BRCO hoje pagou 87 centavos por cota, o equivalente a um retorno de 0,72%. BRCR, Fundo de Lajes Corporativas aí do BTG, pagou 45 centavos por cota, 0,67% ao mês de retorno. Vamos pegar mais um outro fundo aqui, famoso, RISAG, Fiagro aí da Risa Asset, pagou aí hoje, pagou aqui 14 centavos por cota, o equivalente a 1,43% ao mês. O que mais a gente teve aqui? TRXF também pagou dividendo hoje, 90 centavos por cota, o equivalente a um retorno de 0,8% ao mês. Os gigantes aí da Credit Suisse pagaram hoje também, HGLG pagando aí 1,10, retorno de 0,67% ao mês. A gente teve também HGRU pagando 85 centavos por cota, um retorno de 0,64% ao mês. HGRE 78 centavos por cota, rendimento de 0,55% ao mês. A gente teve também pagamento do VISC 11, 85 centavos por cota. Vino 11, a gente teve desdobramento do Vino, então ele pagou aí 6 centavos por cota. A gente teve um desdobramento de 1 para 5. O Vino, ele saiu ali da base de 46, 48 para 9, 10 reais. Então o dividendo também foi dividido por 5. Ele pagava ali na média de 30, 32 centavos. Então, dividindo por 5, pagou aí 6 centavos por cota, o equivalente a um retorno de 0,66%.
Então a gente tem aí os principais fundos imobiliários, a grande maioria dos fundos imobiliários pagando dividendos hoje. Beleza? É isso aí, pessoal. Então hoje a gente teve pagamento de dividendos também. E aí, eu falei aqui do BRCO, tá? E aí tem uma notícia sobre ele aqui no FIS.com.br. Fundo imobiliário com vacância zerada dispara 34,6% em 2023 e anuncia lucro de quase 260% maior. Um fundo com vacância zerada registrou alta de 34,6% em 2023 e divulgou um lucro de quase 260% maior em julho, tá? E aí o fundo em questão é o BRCO11, fundo da Bresco, tá? Divulgou o relatório gerencial do mês de julho, destacando que a vacância continua zerada e um lucro mensal de 24,42 milhões, tá? Esse resultado representa uma alta de quase 260% em relação ao mês anterior, quando o lucro mensal foi de 6,8 milhões. Beleza. Tá? Então a gente teve um lucro aí bem maior do que o do mês anterior. Tá? É até bacana, como saiu o relatório gerencial, vale a pena trazer aqui motivos desse lucro mais alto. Tá? Porque um lucro mais alto pode acabar refletindo ali num dividendo mais alto em algum momento. Então é importante a gente pontuar aqui os motivos desse lucro maior. Tá? E o que é interessante? BRCO é um fundo que está com vacância zero. Então, é o que a gente já vem falando já há algum tempo. Fundo de tijolo, vacância zero, é o momento, é o cenário ideal, tá? Mas vacância baixa, e aí eu coloco um parâmetro de até 20%, vacância baixa é algo interessante no fundo de tijolo, porque o fundo de tijolo, a ideia dele é alugar, comprar espaço e alugar imóvel. Beleza? E alugar comprar imóvel e alugar esses imóveis, alugar o espaço. Então, se o fundo ele está com mais espaço vago, significa que tem menos espaço gerando receita. Se tem menos espaço gerando receita, significa menos dividendos. Então, o fato da vacância estar no patamar mais baixo, nesse caso zero, é um fato que contribui bastante para uma alta geração de receita e manutenção dos dividendos aqui do BRCO. BRCO é um fundo que tem 10 imóveis, está com a vacância zerada, boa parte dos contratos são típicos, tá? Ele tem aí 35% dos contratos são atípicos, 65% típicos, tá? O prazo médio de vencimento de 5 anos, então é um prazo médio bastante interessante. Tem aqui alguns inquilinos como Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, Carrefour, BRF, tá? Deixa eu pegar aqui. Engraçado que ele colocou, ainda não está atualizado aqui o relatório gerencial. Deixa eu pegar se já tem esse relatório na B3. Provavelmente já tem. Se saiu a notícia, provavelmente a gente já tem esse relatório. E olha que legal. Né? Olha o interessante aqui, o importante da gente entender que fundos imobiliários são ativos de renda variável. Essa notícia, ela é de hoje, 3h23 da tarde, tá? Uma notícia sobre o relatório gerencial, falando aí que o fundo disparou 35% no ano, anunciou um lucro maior, só que hoje o BRCO, ele fechou em queda de quase 1,70%. Olha que doido. É um fundo que está com vacância zero, tem inquilinos razoáveis, tem um prazo longo, tem qualidade, mas apresentou uma queda de 1,7% hoje. Olha que doideira. Vacância zerada, contrato longo, na média, e apresentou uma queda. Então, isso é para vocês verem que, cara, o mercado, ele tem essas distorções. Ele tem essas distorções. Então, a gente precisa sempre colocar o nosso foco no fundamento. A gente precisa entender os fundamentos do fundo. E aí a gente vai tomar a melhor decisão baseado nisso. Tá? Então, para você ver, o fundo com bons fundamentos apresentou uma queda de quase 2% hoje. E aí? É isso. Beleza? Vamos ver se a gente acha alguns comentários aqui da gestão.
para explicar esse aumento no lucro aí. Ver se a gente tem alguma notícia aqui, alguma coisa. Não. O único fato relevante que tem aqui para comentar aí algumas informações do BRCO foi uma rescisão antecipada da Magazine Luiza, tá? Num dos imóveis, Bradesco Contagem. Saiu esse fato relevante no dia 14 de julho, beleza? E aí... Saiu no dia 17, a comunicação aí que o Bradesco recebeu no dia 14, falando sobre a rescisão antecipada aí da Magazine Luiza, tá? No imóvel lá em Contagem. Mas sobre o lucro, a gente não tem nada a princípio. Vamos ver aqui. Tá. Tem aqui a letrinha miúda aqui. Deixa eu virar para vocês, ó. Para vocês verem. Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos lá, peraí. Então, ó, tá vendo? A receita imobiliária. Aqui, ó. Ó, receita imobiliária, parará. Tá vendo? Ó, o lucro que a gente teve foi esse. Tá vendo? De 24 milhões aqui, frente ao mês de junho, foi um lucro de quase 260%, tá? O que a gente tem aqui? Vamos lá. Tem a letrinha miúda aqui, ó, que é o número 2. Cadê aqui, ó? Impacto no lucro caixa devido ao desinvestimento do imóvel Bradesco São Paulo de 24,1 milhões em maio e a partir de julho de 48 parcelas mensais sucessivas de 2,5 milhões corrigidas pelo CDI. O lucro caixa, aqui, ó, o lucro caixa de julho também, peraí, deixa eu voltar aqui tudo, pronto, aqui, pronto. O lucro caixa de julho também foi impactado pelo recebimento no valor de 12,6 milhões para encerramento da discussão judicial referente à rescisão antecipada do contrato de locação do antigo locatário do imóvel Bradesco São Paulo. Então, tá vendo? A gente teve um resultado mais alto por conta de grana não recorrente, tá? Então, é isso que a gente precisa se atentar. Às vezes o fundo ele vai ter uma entrada não recorrente, ele vai ter um baita resultado no mês por conta, enfim, de coisas que não são necessariamente da atividade do fundo. Então, a gente teve o recebimento aí. A gente teve o desinvestimento no Bradesco São Paulo, a gente teve também o recebimento desse encerramento de discussão judicial, então tudo isso acaba pontuando no lucro do fundo, e aí a gente acaba tendo um resultado bem mais alto. Então, não foi um resultado fruto de novos aluguéis do fundo, mas sim de pendências antigas que estão rolando, e aí a gente acabou tendo um resultado não recorrente. Tá, a gente acabou tendo um resultado aí não recorrente. Beleza? Então é importante a gente olhar para isso, a gente entender isso, para poder fazer uma análise baseada naquilo que realmente acontece com o fundo imobiliário. Beleza? Então, pontuamos aqui sobre o BRCO, vacância aí zerada, fundo está rodando bem, teve um lucro aí maior em julho, mas em função dessa entrada de grana não recorrente aí que a gente teve para o fundo. Beleza? Maravilha. Pessoal, ó, lembrando, qualquer dúvida, só comentar aí embaixo, beleza? Só mandar aí, estão as ordens. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar aqui e aproveitar o site da B3.
A última live que eu fiz foi dia 12. Vamos ver se a gente tem alguma notícia aqui, algum fato relevante, alguma coisa pra gente poder comentar. Vamos ver se a gente tem alguma novidade aqui pra gente poder trazer. Informe mensal, informe trimestral. Saiu aqui um fato relevante agora há pouco, 6h46 da tarde, envolvendo o Tord 11. Já peguei aqui pra gente dar uma olhada. Vamos ver aqui. Tem um relatório gerencial do HFOF. Vamos pegar aqui também. Então vamos lá. Tord 11. Proposta da administradora, galera. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, ó. Proposta aqui da administradora. Em 14/8 foi enviada aos cotistas do fundo a convocação da consulta formal para a Assembleia Geral, que contará com as seguintes matérias na ordem do dia. Deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativo ao exercício social findo em dezembro de 2022, devidamente auditadas, conforme disponíveis para consulta nos sites da administradora e nos demais canais exigidos pela regulamentação em vigor. Então, aqui a gente está tendo uma convocação de Assembleia para poder aprovar finalmente as demonstrações contábeis aí do exercício social de 2022, tá? O Tord, o VSLH, o DEVO, o HCTR estavam aí com aquela questão da censura pública, porque ainda não tinham, a administradora ainda não tinha entregue as demonstrações financeiras de 2022. Bom, isso já foi resolvido e agora o fundo está aqui chamando para poder fazer a aprovação em assembleia. Beleza? Então, nada de muito diferente aqui, tá? Então, a gente tem aqui agora o relatório gerencial do HFOF, fundo de fundo, tá? É um fundo gerido pela RED. E aí vamos só bater alguns pontos. Na semana passada eu trouxe alguns pontos do RBRF. Então, vamos trazer aqui o HFOF só para a gente comparar aqui um pouquinho. Beleza? Então, deixa eu virar aqui para vocês. Vamos trazer aqui o HFOF. Então, coloquei aqui um zoomzinho. Vamos lá. Então, HFOF 11, fundo aí da RED. Beleza? Vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui para esse fundo. Então, é um fundo que tem um valor de mercado considerável, quase 2 bilhões. Tem uma boa quantidade de cotistas, aí quase pouco mais de 75 mil. Tá? É um fundo que também tem um bom volume de negociação na bolsa. Palavra da gestora, parará e tudo mais. O que é interessante aqui nesse gráfico? Esse gráfico aqui, a gestora está mostrando a menor dependência do ganho de capital. Beleza? Então, quando a gente está falando de um fundo de fundo, o fundo de fundo ele investe em outros fundos imobiliários, então ele vai receber os dividendos ali que os fundos estão pagando, mas ele também pode fazer giro na carteira e aí ganhar dinheiro com o ganho de capital. Ele comprou a cota no preço mais baixo e vendeu no preço mais alto. Só que, se o fundo fica muito dependente da estratégia de ganho de capital, o risco que ele corre é mais alto, porque a gente está falando de ativos de renda variável. Então, eu não consigo cravar, eu não consigo determinar quando que eu vou ter ganho de capital. O mercado pode virar. Então, se você tem um resultado muito dependente de ganho de capital, você acaba ficando muito à mercê das condições de mercado. Então, é um cenário mais perigoso, que vai demandar muita atenção da gestão e, enfim, vai ter em algum momento que ela pode acabar deixando de ter um resultado favorável, acabar imputando prejuízo ao fundo, justamente porque ela fica muito dependente dessa estratégia. Então, a gente vê uma evolução aqui ao longo dos anos, tá? E a gente está num patamar aqui agora bem baixo de dependência de ganho de capital, muito mais focado em resultado recorrente, que aí são os dividendos dos fundos que a carteira possui, tá? Então, realmente, essa diminuição da participação de ganho de capital, é claro que
Dependendo do cenário ali que a gente esteja, os fundos podem acabar fazendo algumas vendas para destravar valor, tudo bem, rebalancear a carteira, tá tudo certo. É o que a gente espera da gestão ativa, tá? Mas quando você tem uma dependência muito grande em ganho de capital, você fica muito dependente das condições de mercado. E aí o seu dividendo tende a ficar muito mais volátil, a ter muito mais oscilação. Beleza? Vamos lá. Então, ó, a carteira do HFOF, ela tem aqui, ó, 46% focado em renda, dividendos mensais. Deixa eu colocar maior aqui. 47% está em renda em ganho, tá? Ou seja, então eu vou ter a possibilidade de fazer dinheiro com ganho de capital, mas eu também vou ter a renda. E 7% focado só em ganho de capital. Eu quero valorização ao longo do tempo para poder destravar esse valor para o meu cotista. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, a participação por segmento. 24% do HFOF está em setor corporativo, 21% em setor logístico, 21% em CRI, 15% em renda urbana, 13% em shopping, 4% em outros segmentos e 2% em outros FOFs. Então a gente vê, somando o nível de tijolo aqui, a gente tem 24% do corporativo, 21% do logístico, 45%, renda urbana mais 15%, 60%, shopping 13%. Então, de tijolo puro, a gente tem aqui 73% da carteira alocada em tijolo, 2% em FOF, 4% em outros ativos e 21% em CRI, tá? Então, é um fundo que majoritariamente vai te entregar posição de tijolo, tá? Bem parecido com o RBRF, por exemplo. É um fundo que vai entregar majoritariamente exposição em tijolo, tá? Bem semelhante ao RBRF. Aqui a gente tem a participação aí de cada fundo na carteira, beleza? Desempenho do fundo, um fundo que está pagando ali na média 63 centavos por cota. Vamos descer aqui. Então, ó, o fundo está mantendo esse patamar de dividendos, 67, 64, um pouquinho mais alto aqui em janeiro, beleza? 64 centavos, 68 em julho. Então, é um fundo que está ali na média, mantendo um dividendo 65, 64, bate às vezes uns 70 centavos. Então, é um fundo que está aí nesse patamar de dividendo. Uma média de volume diário aqui de negociação de 2,2 milhões, então quase 75.500 cotistas, quase 75.500 cotistas, um volume de negociação na ordem de 2,2 milhões, tá? Então realmente um fundo aqui com uma liquidez bastante interessante. Beleza, tranquilo? Então, ó o sono, o cansaço da viagem. Então, batemos aqui o HFOF. Beleza, pessoal? Então, como vocês puderam ver, o HFOF, ele é um fundo de fundo que também, assim como o RBRF, ele vai te entregar majoritariamente exposição em tijolo. Então, a gente tem ali cerca de uns 75% em tijolo, 75% em tijolo, 21% em papel, tem mais um pouquinho ali também em outros ativos e tem ali fundo de fundo também. Beleza? Tranquilo? Então, batemos aqui o relatório do HFOF. Então, batemos o HFOF, batemos o BRCO, comentamos aí também a notícia dele. Tem uma outra notícia aqui que saiu também, que é sobre o VRTA. VRTA, fundo de papel da Fator Veritas. E aí a notícia é a seguinte: VRTA faz novo giro de carteira e portfólio rende IPCA mais 9,33. Com o mercado favorável, o fundo faz giro em busca de novos investimentos. Confira! O Fundo Imobiliário VRTA 11 divulgou em relatório gerencial nessa última sexta-feira os resultados do mês de julho. O fundo gerido pela Fator ressalta que aproveitou o mercado favorável para vender ativos e obter retornos maiores. Então, galera, isso mostra gestão ativa.
tá? Então, a gestora, ela viu a oportunidade de destravar um valor para o fundo, vendeu ali algumas posições, aproveitou esse momento de mercado para fazer uma grana a mais aí com a sua carteira. Porém, com a redução do IPCA dos últimos meses, o fundo teve a distribuição de seus dividendos comprometida. E aí é aquilo que a gente também já vem falando já tem algum tempo. Com essa caminhada que a gente está vendo de redução do IPCA, a parcela de correção monetária ela fica menor, e aí naturalmente os dividendos daqueles fundos de papel atrelados ao IPCA, que tem a maior parte da carteira ligada no IPCA, a parcela de correção monetária fica menor, os dividendos vão tender a ficar menores. Mas não é por conta de perda de fundamento. Muito importante a gente ter isso em mente. O fundo VRTA11 vendeu uma parte do CRI-LAR cooperativa, no total de 5 milhões, com um ágio, ou seja, com um prêmio, com um ganho de 177 mil. O fundo também vendeu as cotas do HGCR11 no volume de 15,5 milhões. Beleza. Com o cenário econômico marcado por inflação mais baixa, inclusive com deflação de 0,08% no mês de junho, os dividendos do VRTA foram de 70 centavos, o menor do ano. Tá? A gente falou sobre isso também no IRDM. O IRDM ofereceu aí o menor dividendo de 2023, e é um fundo que inclusive está sendo até um pouco massacrado aí no mercado, tá? Mas a gente tem outro fundo aqui que a princípio está com fundamentos ok e também pagou o menor dividendo do ano aí, 70 centavos. Tá? A gestora explica que os CRIs indexados em IPCA representam 91,5% do saldo total da carteira de recebíveis, e a maioria dos mesmos possui uma defasagem de 2 meses, ou seja, vai pegar a inflação do mês anterior e de 2 meses antes. Se a gente vai para um cenário de deflação, vai para um cenário de inflação menor, correção monetária menor, o dividendo fica menor. Beleza? E aí, a gente tem aqui também o fundo imobiliário VRTA fechou o mês com 57 milhões em caixa, 3,86 do PL. A gestora disse que esses valores serão destinados ao pagamento dos rendimentos e ao investimento em novos ativos. Aquela estratégia da gestora usar uma parte do caixa para poder segurar os dividendos, para evitar muita volatilidade, muito estresse do preço na cota. Ao todo, o fundo possui 37 centavos por cota como reserva, que inclusive também serão usadas para cobrir os custos das operações compromissadas reversas, no valor total de 28,9 milhões. Beleza. Então, conheço o fundo imobiliário VRTA. É um fundo que tem aí cerca de 1,5 bilhão de patrimônio, tem quase 123 mil cotistas. Vamos aproveitar, vamos bater aqui um pouquinho do relatório do VRTA11. A gente viu do BRCO, do HFOF. Vamos ver aqui do VRTA11, só para a gente poder trazer os principais pontos desse cara. PVP aqui está com certo desconto. Deixa eu virar para vocês. PVP aqui com um certo desconto, 0,98. Tá? Um fundo que está sendo negociado com um certo desconto frente ao seu patrimonial. Valor patrimonial aí de 1,4 bilhões. Base de cotistas aqui na ordem de 121, quase 122 mil. E uma liquidez diária batendo aí próximo a 2 milhões de reais. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, o gráfico de dividendos para vocês verem, né? Então, ó, deixa eu tirar aqui 2022 para despoluir o gráfico. Então, esse é o gráfico de 2023. A gente vê realmente que o dividendo que vai ser pago agora em agosto, ele realmente, referente aos resultados de julho, ele realmente é o menor dividendo da série aqui de 2023, 70 centavos por cota. O pagamento vai ser aí amanhã, 15 de agosto. Então, vamos descer aqui para a gente poder bater um pouquinho. Ah, não tem aqui ainda? Então, vamos pegar aqui VRTA11 B3. Pronto. Vamos pegar aqui o comunicado que saiu na B3. Pronto. Aqui. Relatório gerencial.
expandir a tela. Beleza. Carregando para a gente poder bater aí os principais pontos. Pronto. Abriu aqui o relatório do VRTA. Vamos lá. Aí os destaques do mês, não teve alocação, teve venda na carteira, como a gente acabou de ler. Desempenho no mercado secundário. Desempenho no mercado secundário, a gente vê aqui uma flutuação no preço da cota, renda variável, tá? A distribuição dos ativos por securitizadora. Então, a distribuição por securitizadora, tá? Então, a gente tem... Deixa eu... peraí. Isso aqui. Tá aumentando tudo. Então, a gente tem aqui diversas securitizadoras, tá? Aqui a gente pode ver que a gente tem diversos setores que compõem a carteira de dívida do VRTA. A maior parte aqui vem da construção civil, mas a gente também tem setor aí de alimentos, tem fundo de papel, tem setor de logística, o estado de São Paulo também está aqui como devedor, agropecuária, varejo de material de construção, cerâmica. Então a gente tem diversos segmentos, a gente tem uma boa diversificação por segmento, uma boa diversificação por securitizadora. VRTA é um fundo que também é bem interessante no que tange diversificação de ativos. Quantidade de ativos por participação do PL, distribuição de ativos por indexador. Então a gente vê que majoritariamente a carteira aqui do VRTA, está atrelada aqui ao IPCA. Então 83% da carteira está no IPCA, 1,9% no IGPM, 5,7%, quase 6% CDI mais alguma coisinha, tem IGPDI e tem fundo de investimento também. Beleza? Então a gente tem aqui uma média de IPCA mais 7,7, IPCA mais 7,775, 7,75 não, IPCA mais de 7,75, tá? De taxa média aqui de rendimento na carteira. Composição aqui da carteira, então, ó, código IF de todo mundo aqui, tudo mais, ó, LTV média, vamos ver se a gente tem aqui LTV média, né? Ele não coloca a LTV média, mas a gente tem LTVs aqui mais altas, mais baixas. É um fundo que realmente tem uma carteira de médio risco, tá? O VRTA, ele é um fundo middle risk. Beleza? Então é um fundo que tem aí uma carteira de médio risco. Então, deixa eu virar para mim aqui. Então é um fundo que tem uma carteira de médio risco, é um fundo que está majoritariamente exposto aí em inflação, tá? Então é natural que nesse momento de movimento de redução de inflação, deflação, a gente acabe tendo um resultado menor, a gente acaba tendo um dividendo menor. Mas, a princípio, é um fundo que faz uma boa diversificação, é um fundo que não tem ativos aqui com LTV acima de 100%, como a gente viu, por exemplo, eu mostrei no sábado ou na sexta, se não me engano, eu mostrei ali o RPR11, que na média tem uma LTV baixa, mas tem ativos ali que tem LTV acima de 100%, por exemplo. Então, realmente, é um fundo que vale a pena ter um certo cuidado. Ele é um fundo high yield, então vale a pena ter ali um certo cuidado, porque você tem dentro desse fundo ativos que são mais arriscados, ativos que têm ali um saldo devedor maior do que foi dado de garantia. Não é uma participação alta no patrimônio, mas, enfim, se der algum problema ali, você acaba tendo um potencial de muito mais estresse na cota daquele fundo. Beleza? Então, VRTA aí, trazendo um pouquinho aí de comentário sobre ele, trazendo um pouquinho de notícia e batendo o relatório do VRTA. Show de bola, pessoal. Maravilha. Beleza, beleza, beleza? Tranquilo, de boa? Lembrando que amanhã a live volta por horário normal, 7h40.
tá? Então, amanhã nós vamos fazer a nossa live aí normalmente, beleza? Então, amanhã, por volta das 7h40 da manhã, teremos aí o nosso bate-papo matinal, nosso bate-papo diário sobre fundos imobiliários. Beleza, pessoal? Então, é isso. Se não tem mais dúvida, se não tem mais nada, só me resta aqui agradecer, tá? Obrigado pela participação de vocês aí, obrigado pela participação de todo mundo, tá? Lembrando que a live vai ficar salva, então se você não conseguiu assistir a live toda, você vai poder aí assistir depois com calma, fazer suas considerações, tomar suas notas, tá? E lembrando que amanhã nós teremos aí a nossa live no horário normal, 7h40 da manhã. Hoje a gente fez aí, foi aula excepcional, justamente por conta da viagem, tá? Em deslocamento, não tinha como fazer a live de manhã. Mas amanhã, a partir de amanhã, a gente já volta para o nosso horário tradicional, a partir de 7h40 da manhã. Show de bola, galera? Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima noite. Bom restinho de segunda-feira. Bom começo de semana. Vamos em frente, pessoal. Valeu! Tamo junto!